Ele fez um convite ácido e perigoso para a mulher gorda, e quando ela aceitou, descobriu que o jogo entre eles queimava por dentro. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal. Deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. A chuva castigava as ruas de pedra de São João do Campo, cidade pequena encravada entre montanhas no interior de Minas Gerais. Era uma dessas tempestades que parecem lavar almas, arrastando para os bueiros os pecados que a cidade teimava em esconder. Helena Mendonça observava as gotas escorrerem pela janela da sacristia enquanto ajustava o vestido azul marinho que descia até os tornozelos. Puxou a manga para cobrir melhor os pulsos e respirou fundo, preparando-se para mais uma noite sob os holofotes da congregação. A filha do pastor Ezequiel Mendonça, a moça de corpo avantajado que todos fingiam não notar, a herdeira de um legado espiritual que pesava como chumbo sobre seus ombros largos. Helena sabia exatamente o que diziam dela quando achavam que não estava ouvindo. Coitada, tão bonita de rosto, mas se ao menos emagrecesse, ou uma menina exemplar, obediente como deve ser, pena que Deus a testou com essa forma. Helena, seu pai está esperando. O leilão começa em 15 minutos. A voz de Carmen, secretária da igreja e olheira oficial de seu pai, era afiada como navalha. Helena assentiu sem dizer palavra. Havia aprendido desde cedo que sua voz era considerada inconveniente, muito grave, muito forte para uma moça de família. E por favor, coloque este chale. Ainda está mostrando muito do... Você sabe. Carmen empurrou um pedaço de tecido cinza em suas mãos e saiu sem esperar resposta. Helena engoliu a raiva que subia pela garganta. Estava completamente coberta, como sempre. Mas seu corpo, mesmo assim, era considerado uma ofensa. Uma tentação a ser controlada, escondida, negada. Do lado de fora da sacristia, o salão da igreja transbordava com a elite da cidade. Todos os anos, o leilão beneficente da primeira igreja evangélica de São João atraía políticos, empresários e famílias tradicionais que vinham menos pela caridade e mais para serem vistos. Helena conhecia aquela hipocrisia desde que tinha consciência. A mesma gente que julgava vidas alheias durante a semana se reunia ali para fingir bondade, comprando itens superfaturados em nome da fé. Seu pai, de terno impecável e sorriso ensaiado, brilhava no púlpito. Pastor Ezequiel era uma celebridade local, voz potente, presença magnética, dono de uma retórica capaz de arrancar lágrimas ou abrir carteiras. A congregação crescera exponencialmente sob seu comando e agora possuía até mesmo uma emissora de rádio local. Ninguém ousava questionar seus métodos ou suas palavras, nem mesmo Helena. Aí está você, finalmente. Tomás Ferreira, seu noivo de 2 anos, materializou-se ao seu lado. Alto, de postura militar e olhos frios, era considerado o partido perfeito, filho único do prefeito, formado em direito, futuro sucessor dos negócios da família. O casamento, marcado para dali a 3 meses, era o assunto da cidade. Seu pai pediu que ficássemos na primeira fileira. O leilão principal vai começar e você será chamada. Chamada? Helena perguntou, sentindo um frio na espinha. Ninguém me avisou que eu faria parte do evento. Tomás apertou seu braço de leve, um aviso disfarçado de carinho. É uma surpresa. Confie no pastor, ele sabe o que faz. E sorria. Helena, você parece estar em um velório, não em uma celebração. Ela forçou os lábios em um sorriso, enquanto era conduzida pelo braço até a fileira da frente. Seu corpo enorme parecia não caber naquele espaço apertado entre os bancos. Sentia os olhares, os cochichos. A noiva de Tomás, a filha do pastor, nunca apenas Helena, nunca uma pessoa completa, apenas um acessório, uma extensão, uma propriedade. Quando a primeira parte do leilão terminou, seu pai anunciou a grande surpresa da noite. Um projetor iluminou a parede atrás do palco com fotos de uma região carente da cidade. O pastor falou sobre um novo projeto social, uma escola profissionalizante para jovens da periferia. Era um projeto ambicioso e ele precisava de um patrocinador especial. E para simbolizar este ato de fé e generosidade,
Sua voz trovejou pelo salão. Teremos um leilão simbólico muito especial. O vencedor terá o privilégio de contar com a assistência pessoal da minha filha, Helena Mendonça, por um mês inteiro na organização deste projeto. Ela oferecerá seu talento e dedicação ao maior benfeitor desta noite. O sangue de Helena gelou. Ela olhou para Tomás, que sorria satisfeito. Depois para seu pai, radiante no palco. Tinha sido vendida sem ser consultada. Mais uma vez, seu tempo, seu trabalho, seu corpo não lhe pertenciam. Começamos com 10 mil reais. Quem dá mais pela dedicação desta serva de Deus? Os lances começaram. Helena sentia-se como um animal em exposição. Seu pai inflando seu valor como se fosse mercadoria. Seu noivo assistindo com orgulho, como se aquilo fosse uma prova de seu status. Foi quando o burburinho começou nos fundos da igreja. Cabeças se viraram. Sussurros agitados percorreram os bancos como uma onda. Helena não conseguia ver o que acontecia, mas sentiu a atmosfera mudar instantaneamente. Tensão, medo, fascínio proibido. 15 mil, gritou alguém da última fileira. A voz grave cortou o ar como uma navalha. Um silêncio sepulcral caiu sobre a congregação. Até o pastor Ezequiel, sempre eloquente, emudeceu por alguns segundos. Helena virou-se, tentando enxergar o dono daquela voz, mas só via silhuetas contra a luz dos fundos da igreja. Temos 15 mil reais, seu pai retomou, menos confiante. Alguém oferece mais? Tomás levantou-se abruptamente. 20 mil, disse com a voz trêmula de raiva. 30 mil. A voz do fundo da igreja não precisou gritar. Cada sílaba caiu como uma sentença. O pastor olhou para o prefeito, pai de Tomás, que fez um gesto discreto de negação. Ninguém ultrapassaria aquela oferta. 30 mil tate uma vez. O pastor hesitou. 30 mil, 2 vezes. Uma figura alta começou a caminhar pelo corredor central. O salão inteiro prendeu a respiração. Botas de couro batiam no chão de madeira com autoridade, ecoando no silêncio absoluto. E então, Helena ouviu. Rafael Cordeiro. O nome que ninguém mencionava em voz alta na cidade há 5 anos. O herdeiro da maior fazenda da região, que havia partido envolto em escândalo e rumores. Diziam que tinha se envolvido com tráfico, que havia matado um homem, que fugira para não ser preso. Outros juravam que ele comandava um império criminoso no exterior. A verdade, como sempre, permanecia enterrada sob camadas de fofoca e medo. Agora ele estava ali, de volta, mais alto do que ela lembrava, mais forte também. O rosto anguloso marcado por uma cicatriz que descia da têmpora ao maxilar. Cabelos negros cortados rente nas laterais, mais longos no topo. Barba por fazer. Olhos que pareciam feitos de obsidiana, tão escuros que refletiam as luzes do teto como pequenas chamas. O terno cinza que vestia era claramente importado, mas havia algo selvagem em sua postura que nenhuma roupa cara conseguiria domar. Ele parou no meio do corredor, a alguns metros do púlpito, e fitou diretamente Helena. Não seu pai, não o noivo, ela. Como se pudesse ver através de todas as camadas de tecido que a cobriam. Como se enxergasse a raiva silenciosa que ela cultivava há anos. Como se soubesse exatamente quem era Helena Mendonça por trás da máscara de devoção. 30 mil reais e a propriedade do antigo moinho para o projeto, ele disse, sem desviar o olhar dela. Um terreno que vale 20 vezes mais que qualquer lance aqui. O pastor engoliu em seco, visivelmente desconfortável. O leilão é simbólico, Sr. Cordeiro. Minha filha apenas ajudará na organização do projeto e... Estou levando a sério, pastor. Rafael interrompeu, um sorriso frio nos lábios. Quero exatamente o que foi oferecido. 1 mês dos serviços da sua filha, na minha propriedade. Começando amanhã. Tomás avançou um passo, vermelho de fúria. Isso é absurdo. Helena é minha noiva. Ela não vai... Ela é sua noiva, não sua propriedade. Rafael cortou, ainda sem tirar os olhos de Helena. A menos que o pastor Ezequiel queira admitir que estava leiloando a própria filha sem intenção de cumprir com o acordo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O pastor estava encurralado. Negar o lance seria admitir a farsa do leilão,
Aceitá-lo significava entregar sua filha ao homem que considerava a encarnação do mal. Pai, Helena falou, pela primeira vez naquela noite. Sua voz, que raramente era ouvida em público, pareceu estrangeira até para ela mesma. Todos se viraram, surpresos. Se é para a obra de Deus, eu irei. Ela continuou, encarando o pai nos olhos. Como o Senhor sempre diz, devemos fazer sacrifícios pelo reino. Ela usou as palavras dele contra ele mesmo. Um ato de rebelião silenciosa que ninguém além dela compreenderia. Está decidido então. Rafael sorriu, triunfante. Passo para buscar, senhorita, Mendonça, amanhã às 8. Pode levar o que precisar para 1 mês. Ele se virou para sair, mas parou e acrescentou. Ah, e não se preocupe com roupas. Onde vamos? Você precisará de coisas mais práticas. O resto do leilão transcorreu em um borrão. Helena mal registrou os olhares chocados, a fúria contida de Tomás, a preocupação dissimulada de seu pai. Pela primeira vez em anos, sentia algo diferente do vazio e da resignação. Não era exatamente esperança, era mais como a sensação que vem antes de uma tempestade. Ar carregado, eletricidade, perigo. Quando chegou em casa, seu pai e Tomás já a esperavam na sala. O interrogatório começou imediatamente. Você conhece aquele homem? Já falou com ele antes? Tomás disparou. Claro que não, ela respondeu, exausta. Ele saiu da cidade antes mesmo de nos conhecermos. Isto não pode acontecer. O pastor Ezequiel andava de um lado para outro. Rafael Cordeiro é uma ameaça. Ele voltou para se vingar da cidade que o expulsou. E por que a cidade o expulsou, pai? A pergunta pairou no ar como fumaça. O pastor olhou para ela com uma mistura de surpresa e irritação. Não é assunto para você, filha. Basta saber que ele transgrediu todas as leis divinas e humanas. Helena assentiu, como sempre fazia. Mas algo havia mudado dentro dela. Não vou deixar minha noiva passar 1 mês na casa daquele demônio, Tomás declarou. O casamento está em jogo, Helena. Ela sentiu o peso daquela ameaça velada. O casamento era sua única opção. Uma mulher da igreja, do seu tamanho, com sua reputação de submissa, nunca teria outra chance. Era isso ou ser um fardo eterno para a família. Pense no escândalo, Ezequiel. Tomás continuou. Sua filha morando com aquele criminoso. Ele ofereceu uma fortuna para a obra. O pastor murmurou, dividido entre a moral e o dinheiro. E o terreno do moinho é estratégico para a expansão da igreja. Então deixe-me ir, Helena disse simplesmente. Por 1 mês, pela obra de Deus. Algo na forma como ela disse fez os homens se entreolharem, desconfiados. Mas o dano à reputação de recusar o lance seria maior do que permitir que ela fosse. Afinal, ela era conhecida por sua obediência, sua docilidade, sua incapacidade de surpreender. Você irá. O pastor finalmente decidiu. Mas Tomás a visitará regularmente, e você se reportará a mim todos os dias. Ao primeiro sinal de impropriedade, de perigo, nós a tiraremos de lá. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Helena fez algo que não fazia há anos. Ficou nua diante do espelho, olhou para o próprio corpo, as curvas amplas que sempre tentara esconder, os braços fortes, as coxas robustas, a barriga que nunca seria plana como as revistas pregavam. Um corpo feito para trabalhar, para resistir, para viver. Um corpo que, por toda a sua vida, lhe ensinaram a odiar. Pela janela, podia ver as luzes da cidade lá embaixo, e além delas, na escuridão da montanha, uma única luz brilhava solitária. A propriedade dos Cordeiro, o lugar para onde iria amanhã. Helena não sabia o que a esperava. Não conhecia os motivos de Rafael. Não entendia por que ele a escolhera, mas pela primeira vez sentia que estava prestes a descobrir quem realmente era. Além da filha do pastor, além da noiva de Tomás, além do corpo que todos queriam esconder. Às 8 da manhã seguinte, a caminhonete preta estacionou em frente à casa dos Mendonça. Helena já esperava na varanda, uma mala pequena ao seu lado. Vestia o mesmo tipo de roupa de sempre, saia longa, blusa de mangas compridas, cabelos presos em um coque severo. Rafael desceu do veículo e caminhou até ela sem pressa.
Sob a luz do dia, parecia ainda mais imponente. Os olhares dos vizinhos acompanhavam cada movimento. Cada janela da rua tinha alguém espiando discretamente. "Pronta, senhorita Mendonça?" ele perguntou, pegando sua mala sem esperar resposta. "Meu pai quer falar com você antes", ela respondeu, indicando a porta aberta. Rafael sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. "Seu pai teve 5 anos para falar comigo. Agora é tarde demais." Ele colocou a mala na caçamba e abriu a porta do passageiro. "Venha, temos trabalho a fazer." Helena hesitou por um segundo, olhando para a casa onde crescera, a prisão que conhecia tão bem. Depois, sem olhar para trás, entrou no carro. Enquanto a caminhonete se afastava, ela sentia os olhares da cidade cravados em suas costas, julgando, especulando, antecipando sua queda. Por um momento, pensou ter cometido o maior erro de sua vida. Ou talvez, apenas talvez, sua primeira decisão verdadeiramente sua. A estrada que serpenteava montanha acima era estreita e pouco utilizada. A caminhonete avançava com segurança, enquanto Helena observava a paisagem mudar. A cidade ficava para trás, cada curva levando-a mais longe do mundo que conhecia. O silêncio dentro do veículo era denso, carregado de perguntas não feitas. "Por que eu?" Helena finalmente perguntou, sem desviar os olhos da janela. Rafael manteve as mãos firmes no volante, o perfil marcado por aquela cicatriz que todos comentavam. Mas ninguém sabia a origem. "Porque você é a filha dele." 3 palavras, carregadas de significado. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Se é vingança contra meu pai que você busca, escolheu a pessoa errada. Ele não se importa tanto assim comigo." Rafael a olhou de soslaio, um sorriso enigmático nos lábios. "Não é vingança o que busco, Helena. É justiça. E você não é um meio, é parte dela." Antes que pudesse questionar o que aquilo significava, a caminhonete fez a última curva e a propriedade dos Cordeiros se revelou. O casarão colonial de 2 andares era imponente, mesmo com os sinais visíveis de abandono. Varandas amplas circundavam a estrutura principal e janelas altas refletiam a luz da manhã. Ao redor, hectares de terra se estendiam, alguns cultivados, outros cobertos por mata nativa. "Bem-vinda à Fazenda Cordeiro", Rafael disse, estacionando em frente à casa. Ou o que restou dela. Helena desceu do veículo, impressionada com a magnitude do lugar, mesmo em seu estado atual. Trepadeiras subiam pelas paredes de pedra. Uma das varandas laterais tinha tábuas soltas. As janelas do 2º andar estavam empoeiradas, mas havia uma beleza selvagem e obstinada no lugar, como se resistisse ao tempo por pura teimosia. "Você não cuidou da propriedade enquanto esteve fora", ela comentou, seguindo-o até a entrada. "Não tive escolha. Quando fui embora, levaram quase tudo. Só voltei há 3 meses. A porta principal se abriu para um hall amplo. O interior era surpreendentemente mais preservado, com móveis antigos cuidadosamente restaurados e espaços limpos, embora esparsos. "Seu quarto fica no andar de cima", Rafael indicou. "Segunda porta à direita. Pode deixar suas coisas lá e descer para o café da manhã. Você deve estar com fome." Helena subiu a escadaria de madeira, sentindo os degraus rangerem sob seu peso. O corredor era longo e escuro, com quadros cobertos por panos brancos nas paredes. A porta que Rafael indicara levava a um quarto simples, mas confortável. Uma cama de dossel antiga dominava o centro, ao lado de uma cômoda de madeira escura. A janela ampla dava para os fundos da propriedade, onde podia ver campos, um lago distante e, mais perto, um grande celeiro vermelho. Após deixar a mala sobre a cama, Helena desceu para a cozinha. O aroma de café fresco e pão caseiro encheu suas narinas, mas não foi Rafael quem encontrou. "Ah, você deve ser a moça da cidade." Uma senhora de cabelos grisalhos e pele morena sorriu ao vê-la. "Sou Dona Zefa, cuido da casa desde antes desse menino nascer." Helena relaxou um pouco. A presença de outra mulher na casa amenizava o desconforto da situação. "Rafael está no celeiro", Dona Zefa continuou, servindo uma xícara de café. "Disse que é para você comer bem e depois ir encontrá-lo lá.
Tem trabalho esperando. Trabalho? Helena perguntou, aceitando a xícara. Que tipo de trabalho? Ah, minha filha. A senhora riu baixinho. Aqui ninguém fica à toa. O menino tem planos grandes para recuperar essa terra. O café da manhã foi simples, mas delicioso. Pão feito em casa, ovos frescos, frutas da estação. Helena comeu com um apetite que não sentia há tempos. Na casa do pai, cada garfada era observada, julgada. Aqui, Dona Zefa parecia satisfeita em vê-la comer bem. 40 minutos depois, Helena caminhava em direção ao celeiro. Ainda usava a saia longa e a blusa de mangas compridas, roupas que não combinavam com o calor crescente da manhã. O celeiro, uma construção robusta de madeira vermelha, tinha as portas abertas. Ao entrar, precisou de alguns segundos para que seus olhos se ajustassem à penumbra. Rafael estava no centro, sem camisa, carregando fardos de feno. Seu torso bronzeado brilhava de suor, músculos tensos com o esforço. A cicatriz no rosto, Helena agora percebia, descia pelo pescoço e atravessava parte do peito, uma marca de alguma violência passada. Ele notou sua presença e parou, apoiando-se no forcado que usava. Estava me perguntando se você realmente viria. Helena cruzou os braços sobre o peito, consciente demais do próprio corpo naquele momento. Não tenho por hábito quebrar compromissos. Rafael sorriu. Um sorriso diferente do que mostrara na igreja. Menos calculado, mais genuíno. Bom, vamos precisar disso. Ele apontou para uma pilha de roupas dobradas sobre um banco. Coloque isso. O que está vestindo não serve para o trabalho que temos pela frente. Helena olhou para as roupas. Calça jeans, camiseta simples, botas de couro. Qual trabalho, exatamente? Recuperação. Rafael respondeu simplesmente. Esta terra precisa voltar a produzir, e você vai me ajudar. Eu não sei nada sobre agricultura. Ninguém nasce sabendo. Mas você tem mãos e uma boa cabeça nos ombros, presumo. O resto, aprende. Helena pegou as roupas, hesitante. Onde posso me trocar? Rafael apontou para um pequeno cômodo anexo ao celeiro. Ali. E não se preocupe, não há ninguém além de nós três na propriedade. Ela se fechou no pequeno espaço, que parecia um escritório improvisado. Tirou as roupas que sempre usara. As camadas e mais camadas que escondia seu corpo. O jeans era largo nas pernas, mas apertado na cintura. A camiseta, embora maior que o normal, abraçava suas curvas de uma forma que a fazia sentir exposta. As botas, surpreendentemente, serviam perfeitamente. Quando saiu, sentiu-se como uma impostora. Uma estranha na própria pele. Rafael a observou por um momento longo demais, e ela lutou contra o impulso de cruzar os braços sobre os seios, de esconder-se novamente. Melhor, ele disse finalmente. Agora podemos começar. O resto do dia foi uma introdução brutal ao trabalho físico. Rafael mostrou a ela como limpar os estábulos, como alimentar os poucos animais que possuía, como preparar a terra para o plantio. Ele não suavizava as instruções por ela ser mulher, não oferecia ajuda quando ela lutava com o peso de um balde ou com a resistência de uma ferramenta. Por que está fazendo isso? Ela perguntou no final da tarde, as mãos cheias de bolhas, o rosto vermelho do sol. Fazendo o quê? Me forçando a este trabalho. Você tem dinheiro. Poderia contratar pessoas. Rafael se aproximou, parando a poucos passos dela. Por um momento, Helena pensou que ele fosse tocá-la, mas suas mãos permaneceram ao lado do corpo. Algumas coisas precisam ser feitas pessoalmente para terem valor. Esta terra foi roubada da minha família por homens que nunca sujaram as mãos para conquistá-la. Vou recuperá-la da mesma forma que foi construída, com trabalho honesto. Ele fez uma pausa, seus olhos escuros estudando o rosto dela. E você, Helena, precisa aprender que esse corpo que tanto escondem não é motivo de vergonha. É uma ferramenta, uma força, algo para usar, não para esconder. As palavras a atingiram como um tapa. Ninguém nunca havia falado assim sobre seu corpo, como algo útil, funcional, valioso por sua capacidade, não por sua aparência. Você não me conhece, ela murmurou. Não sabe nada sobre mim. Sei mais do que imagina. Seu olhar se intensificou.
Sei que você vive uma mentira, que se esconde atrás da filha obediente do pastor, que odeia aquele noivo arrogante, que nunca teve uma escolha verdadeira na vida. Como observo, sempre observei. Mesmo antes de ir embora, eu via você. A menina silenciosa que devorava livros escondida, que fazia perguntas que incomodavam os adultos, que gradualmente aprendeu a se diminuir para caber no molde que criaram. Helena sentiu lágrimas queimarem nos cantos dos olhos, mas recusou-se a deixá-las cair. O que você quer de mim, Rafael? Ele olhou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr atrás das montanhas. Quero que você descubra quem realmente é, porque quando souber, entenderá por que está aqui e me ajudará a fazer justiça. Com isso, ele se afastou em direção ao celeiro, deixando-a sozinha com suas dúvidas. Os dias seguintes seguiram um padrão semelhante. Helena acordava cedo, trabalhava ao lado de Rafael na recuperação da fazenda. Aprendia coisas que jamais imaginara. Seus músculos doíam constantemente. Suas mãos, antes macias de uma vida protegida, desenvolviam calos. Sua pele, sempre escondida do sol, ganhava uma coloração dourada. À noite, jantavam juntos com Dona Zefa. A comida era simples, mas abundante, e pela primeira vez em anos, Helena comia sem culpa, sem contar calorias, sem sentir olhares de julgamento. Seu corpo pedia energia para o trabalho do dia seguinte, e ela respondia sem vergonha. No quinto dia, aconteceu a primeira visita de Tomás. Ele chegou sem avisar, em seu carro importado, trazendo o pai e 2 vereadores. Helena os viu da plantação onde trabalhava com Rafael. Ao longe, podia ver a postura rígida do noivo, a arrogância em seu porte. Seu comitê de recepção chegou, Rafael comentou, vendo a direção de seu olhar. Quer ir encontrá-los? Helena hesitou. Então balançou a cabeça. Não. Se querem me ver, podem vir até aqui. E eles vieram. Tomás liderava o grupo, o terno impecável contrastando com a terra e as plantas. Seus olhos se arregalaram ao ver Helena, não apenas pelas roupas simples que usava, mas por algo em sua postura que havia mudado. Helena! Ele exclamou, tentando não demonstrar seu choque. Viemos ver como está sendo tratada. Como podem ver, estou bem, ela respondeu, indicando a plantação ao redor. Trabalhando duro, Tomás ignorou o comentário, voltando-se para Rafael. Cordeiro, disse com desprezo. Não imaginei que o trabalho voluntário incluísse trabalho braçal para uma dama. Rafael sorriu. Aquele sorriso frio e calculado. Não vejo nenhuma dama aqui. Vejo uma mulher capaz, forte, que está descobrindo do que é feita. Você não tem autoridade para decidir como minha noiva deve se comportar. Tomás rebateu, o rosto vermelho de raiva contida. E você tem? A pergunta pairou no ar. Helena olhou de um para outro, sentindo a tensão crescer. Tomás? Ela interveio. Está tudo bem. Eu escolhi ajudar assim. É libertador, na verdade. Libertador? Ele riu, incrédulo. Olhe para você, suja, suada, vestida como uma trabalhadora qualquer. O que as pessoas da igreja vão pensar? Talvez que trabalho honesto não é vergonha para ninguém. Ela respondeu, uma firmeza em sua voz que surpreendeu a todos, inclusive a si mesma. O prefeito pigarreou. Desconfortável. Viemos também discutir o projeto da escola, disse, tentando aliviar a tensão. Afinal, era esse o propósito da doação. Rafael assentiu. Claro, mas isso é assunto para outra ocasião. Helena e eu estamos ocupados agora. Você não pode simplesmente ignorar o propósito do acordo. Um dos vereadores interveio. O pastor está preocupado que sua filha esteja sendo usada para trabalho forçado em vez de auxiliar no projeto beneficente. Helena riu. Não pôde evitar. Uma risada genuína que fez todos os homens a olharem surpresos. Trabalho forçado? Estou aqui por escolha. E se meu pai está tão preocupado com o projeto, por que ele mesmo não veio? Os homens se entreolharam, sem resposta. Suponho que o verdadeiro propósito da visita era verificar se ainda estou pura e intacta. Helena continuou, a amargura transbordando em suas palavras. Podem dizer a ele que sim. O senhor Cordeiro mal olha na minha direção. Não sou do tipo que interessa a homens como ele.
Rafael a encarou, um brilho estranho nos olhos. Surpresa, respeito, talvez algo mais. Tomás agarrou seu braço, puxando-a para longe dos outros. "O que está acontecendo com você?" sussurrou furioso. "Essa não é a Helena que conheço." Ela desvencilhou-se de seu aperto com um movimento brusco. "Talvez você nunca tenha realmente me conhecido, Tomás." A visita terminou pouco depois, com promessas tensas de retornarem em breve. Quando os homens entraram em seus carros e partiram, Helena sentiu um peso deixar seus ombros. Não percebera o quanto a presença deles a oprimia até que se foram. "Você os surpreendeu", Rafael comentou, voltando ao trabalho como se nada tivesse acontecido. "Surpreendi a mim mesma", ela admitiu, pegando a enxada que havia abandonado. "Nunca falei assim com Tomás. Com ninguém, na verdade." "É o ar da montanha", ele brincou, mas seus olhos estavam sérios. "Faz as pessoas encontrarem suas verdadeiras vozes." À noite, Helena não conseguia dormir. Os eventos do dia rodavam em sua mente. A forma como enfrentara Tomás, a sensação de poder que experimentara ao se defender, a maneira como Rafael a olhara, não com desejo ou julgamento, mas com algo parecido com orgulho. Levantou-se e caminhou até a janela. A lua cheia banhava a propriedade com luz prateada. No celeiro, uma lâmpada ainda estava acesa, Rafael trabalhando até tarde, como costumava fazer. Sem pensar muito, vestiu-se e desceu as escadas silenciosamente. O ar noturno era fresco contra sua pele enquanto caminhava pelo terreno. O celeiro estava silencioso, exceto pelo som ocasional de madeira sendo trabalhada. Quando entrou, encontrou Rafael curvado sobre uma grande mesa, lixando uma tábua. Ele ergueu os olhos, surpreso por vê-la. "Não consegue dormir?" Helena balançou a cabeça, aproximando-se. "Muito em que pensar." Ele assentiu, voltando ao trabalho. "O que está fazendo?" ela perguntou, observando as tábuas espalhadas. "Restaurando algo." Ele indicou com a cabeça um objeto coberto por um pano no canto do celeiro. Helena se aproximou e removeu o tecido. Era um berço antigo, parcialmente restaurado. A madeira escura tinha entalhes delicados, flores, pássaros, símbolos que não reconhecia. "É lindo", ela murmurou, passando os dedos pelas figuras. "Era meu, e do meu pai antes de mim. Todos os cordeiros dormiram neste berço por gerações." "Por que está restaurando agora?" Helena perguntou, virando-se para encará-lo. Rafael parou o que fazia, seus olhos encontrando os dela. "Porque algumas coisas precisam ser consertadas antes que novos começos sejam possíveis." Helena sentiu algo mudar no ar entre eles, uma corrente invisível, uma tensão diferente da animosidade inicial. "Rafael, por que realmente me trouxe aqui? A verdade desta vez." Ele suspirou, abandonando a ferramenta que usava, aproximou-se dela lentamente, como se temesse assustá-la. "Sua mãe não morreu em um acidente, Helena." As palavras a atingiram como um golpe físico. Helena deu um passo para trás. "Do que você está falando?" "Claro que sim. Ela morreu quando eu tinha 5 anos. Um acidente de carro." Rafael balançou a cabeça lentamente. "Sua mãe, Lívia, era prima de meu pai. Crescemos juntos nesta fazenda, até que ela se apaixonou pelo jovem pastor que chegava à cidade. Ezequiel Mendonça era carismático, ambicioso. Meu pai o considerava um oportunista, mas apoiou o casamento porque Lívia o amava." Helena sentia o sangue pulsando em seus ouvidos. Nunca ninguém falava de sua mãe. As poucas fotos que existiam foram removidas anos atrás. Seu nome era raramente mencionado. Por anos, as famílias se mantiveram distantes, mas cordiais. Rafael continuou, até que Ezequiel começou a ganhar poder na cidade. Ele queria expandir a igreja, construir um império. E para isso, precisava de terras. Nossas terras. Ele fez uma pausa, seus olhos nunca deixando os dela. Sua mãe descobriu que ele estava manipulando documentos, falsificando assinaturas, conspirando com políticos locais para tomar nossas propriedades. Quando o confrontou, ameaçou expor tudo. 3 dias depois, o acidente lhe aconteceu. Helena balançou a cabeça, recusando-se a acreditar. "Não, isso é mentira.
Meu pai amava minha mãe. Ele sofreu com sua morte. Ele sofreu com a culpa, Helena, e compensou transformando você em uma extensão dele, controlando cada aspecto da sua vida, escondendo a verdade sobre quem você realmente é. E quem eu sou? Ela perguntou, a voz mal passando de um sussurro. Uma cordeiro, tanto quanto uma Mendonça. Sua mãe era herdeira desta terra, tanto quanto eu. Metade disto, ele gesticulou ao redor, é seu por direito. E seu pai tirou isso de você, junto com sua mãe. Helena sentiu as lágrimas virem, incontroláveis desta vez. Memórias fragmentadas de infância surgiam em sua mente. Uma mulher de cabelos escuros rindo, correndo pelos campos. O cheiro de jasmim. Canções cantadas em voz baixa. Sua mãe, que nunca realmente conhecera. Como posso acreditar em você? Ela perguntou entre soluços. Que prova você tem? Amanhã, Rafael respondeu, sua voz mais suave. Amanhã te mostrarei tudo. Documentos, fotografias, o testamento original. Coisas que seu pai acredita ter destruído, mas que minha família preservou. Ele deu mais um passo em sua direção, parando a apenas alguns centímetros dela. Helena podia sentir o calor de seu corpo, o cheiro de madeira e suor que o acompanhava. É por isso que voltei, Helena. Não só para recuperar o que é meu, mas o que é seu também, para fazer justiça à sua mãe, para quebrar as correntes que seu pai colocou em você. Sem pensar, Helena se lançou contra ele, punhos cerrados, golpeando seu peito com toda a raiva e confusão que sentia. Rafael não se defendeu. Deixou que ela extravasasse, que liberasse anos de emoções reprimidas. Quando finalmente se cansou, colapsou contra ele, chorando sem controle. Lentamente, hesitante, ele a envolveu em seus braços. Era a primeira vez em anos que alguém a abraçava de verdade. Não aqueles abraços formais da igreja, não os toques possessivos de Tomás. Um abraço que a aceitava como era, com toda a sua raiva, toda a sua dor, todo o seu corpo que o mundo queria esconder. Vai aguentar cada peso até se libertar, ele murmurou contra seus cabelos. Porque eu sei que ninguém nunca te deu escolha, mas aqui você não vai se esconder. Naquela noite, Helena dormiu no celeiro, enrolada em um cobertor velho, com Rafael montando guarda a alguns metros de distância. Não falaram mais, não precisavam. Algo fundamental havia mudado entre eles. Não era amor, ainda não. Era reconhecimento, compreensão, uma trégua que poderia, talvez, evoluir para algo mais. Quando os primeiros raios de sol entraram pelas frestas do celeiro, Helena abriu os olhos para encontrar Rafael já de pé observando-a. Vamos, ele disse simplesmente. Está na hora de conhecer sua verdadeira história. E ela o seguiu, pronta para enfrentar verdades que poderiam destruir tudo o que conhecia ou libertá-la para sempre. Rafael conduziu Helena até uma parte da propriedade que ela ainda não conhecia. Caminharam além do celeiro, atravessando um pequeno bosque de eucaliptos até chegarem a uma construção menor, quase escondida entre as árvores. Uma casa de pedra, com telhado de barro e uma única janela de vidro colorido. O que é este lugar? Helena perguntou, observando a construção solitária. O escritório do meu pai. E antes dele, do meu avô. É onde guardamos o que é mais importante. Rafael retirou uma chave antiga do bolso e abriu a porta de madeira maciça. O interior estava surpreendentemente preservado, como se o tempo tivesse parado ali dentro. Estantes cobriam as paredes, repletas de livros encadernados em couro. Uma escrivaninha robusta ocupava o centro, e mapas antigos da região decoravam o espaço restante. Ninguém sabe que este lugar existe, ele explicou, acendendo uma lamparina. Quando os homens do seu pai invadiram nossa propriedade há 5 anos, procuraram documentos na casa principal. Nunca encontraram este lugar. Ele se aproximou de um quadro na parede. Removeu-o, revelando um pequeno cofre embutido. Com movimentos precisos, girou o disco da combinação e abriu a porta metálica. De dentro, retirou uma pasta de couro verde, desgastada pelo tempo. Colocou-a sobre a escrivaninha e fez um gesto para que Helena se aproximasse. A verdadeira história da sua família. Da nossa família. Com mãos trêmulas, Helena abriu a pasta. A primeira página era uma fotografia em sépia. Mostrava um casal diante do casarão principal.
um homem de barba escura e uma mulher de sorriso gentil. Ao lado deles, um menino de cerca de 10 anos. Meus avós, Rafael explicou. E meu pai, ainda criança, quando a Fazenda Cordeiro era a maior produtora de café da região. Helena virou a página. Mais fotografias, documentos antigos, recortes de jornal. A história de uma família que construíra seu legado com trabalho e determinação. Então, ela parou. Uma fotografia mais recente mostrava 2 crianças brincando em um balanço. Um menino de talvez 12 anos, de cabelos escuros e olhar sério. E uma menina pequena, de uns 4 anos, com tranças e um sorriso que faltavam dentes. Sou eu, ela sussurrou, tocando a imagem. E você? Rafael assentiu. Sua mãe trazia você aqui todos os domingos. Dizia que precisava conhecer suas raízes. Seu pai raramente vinha. Estava ocupado demais construindo sua igreja. Helena continuou virando as páginas, absorvendo uma história que nunca lhe contaram. Havia documentos que provavam que sua mãe era realmente prima do pai de Rafael, que possuía direitos sobre parte das terras. Havia cartas que ela escrevera, expressando preocupação com os negócios do marido, com sua ambição crescente, e então, o que a fez engasgar. O relatório policial do acidente, fotos do carro destruído, laudos que indicavam falha nos freios. Não foi realmente investigado, Rafael disse baixo. Seu pai já tinha influência suficiente para abafar qualquer suspeita. Meu pai tentou pressionar por uma investigação mais profunda, mas então começaram os ataques contra nossa família. Rumores sobre negócios ilegais, acusações de fraude. Nossos parceiros comerciais começaram a se afastar. Os bancos cancelaram empréstimos. E então vocês foram embora, Helena completou, sentindo um nó na garganta. Meu pai não aguentou. Morreu de infarto 2 anos depois em São Paulo. Eu fiquei lá, construindo um novo negócio, juntando dinheiro, esperando o momento certo para voltar. Ele fez uma pausa, seus olhos escuros fixos nos dela, esperando que você crescesse, que estivesse pronta para saber a verdade. Helena deixou a pasta sobre a mesa, as pernas subitamente fracas. Era demais para processar. Uma vida inteira de mentiras, de manipulações. Um pai que possivelmente assassinara sua mãe. Uma herança roubada. Uma identidade negada. Por que não me contou isso antes? Por que esse teatro todo do leilão? Por que me fazer trabalhar na terra em vez de simplesmente me mostrar isso? Rafael se aproximou, seu olhar intenso. Porque você não teria acreditado. Teria corrido de volta para seu pai, contado tudo, e ele teria encontrado uma forma de me destruir novamente. Precisava que você visse por si mesma quem ele realmente é, que sentisse a conexão com esta terra, que entendesse por que sua mãe a trazia aqui. Naquele momento, o som de motores quebrou o silêncio da manhã. Veículos se aproximando pela estrada principal. Rápido! Pegue a pasta. Temos que sair daqui. Eles correram de volta em direção à casa principal, chegando a tempo de ver 3 viaturas da polícia e 2 carros particulares estacionando no pátio. De um deles, desceu o pastor Ezequiel, imponente em seu terno escuro. Do outro, Tomás e seu pai, o prefeito. Os policiais formaram uma linha, armas em punho. O que está acontecendo? Helena perguntou, a pasta de documentos apertada contra o peito. Sua família veio te buscar. Rafael respondeu, amargo. E me prender, ao que parece. Antes que pudessem decidir o que fazer, foram avistados. Um dos policiais apontou em sua direção, e logo todos os olhares se voltaram para eles. Helena! A voz do pastor trovejou pelo pátio. Afaste-se desse homem imediatamente. Rafael colocou-se instintivamente à frente dela, protetor. Mas Helena deu um passo à frente, ao seu lado. Não atrás. Ao lado. O que significa isso, pai? Ela perguntou, sua voz mais firme do que jamais fora na presença dele. O pastor se aproximou, sua fúria mal contida sob uma fachada de preocupação paternal. Viemos te resgatar, filha. Este homem está sendo preso por sequestro, coerção e agressão. Sequestro? Helena repetiu, incrédula. Eu vim por vontade própria. Você mesmo permitiu. Sob falsos pretextos, interveio o prefeito, aproximando-se.
O acordo era para trabalho voluntário no projeto da escola, não para... Isso, temos testemunhas, Tomás acrescentou, o rosto contorcido de desprezo. Dona Zefa já confirmou que você tem sido forçada a trabalho pesado, mantida aqui contra a sua vontade. Isso é mentira! Dona Zefa jamais diria algo assim. Ela não teve escolha. Rafael disse baixo. Ameaçaram a família dela. Seu pai tem métodos para conseguir o que quer. O delegado se aproximou. Um homem robusto de bigode grisalho. Tinha um mandado de prisão nas mãos. Rafael Cordeiro. Você está preso por sequestro, cárcere privado e agressão. Isso é absurdo, Helena protestou, colocando-se entre Rafael e os policiais. Ele não fez nada disso. Eu estou aqui porque quero estar. Tomás a agarrou pelo braço, puxando-a para longe. Olhe para você, Helena. Nem parece a mesma pessoa. Ele te manipulou, te transformou em isso. Ele gesticulou para seu corpo, suas roupas, seu rosto queimado de sol. Havia nojo em seus olhos, como se olhasse para algo estragado, corrompido. Foi a gota de água. Toda a raiva que Helena reprimira por anos, toda a dor que carregara em silêncio, todo o ressentimento por uma vida de controle e manipulação, tudo explodiu naquele instante. Com um movimento brusco, libertou-se do aperto de Tomás. Não me toque! Sua voz cortou o ar como um chicote. Nunca mais ponha as mãos em mim. A força de sua reação surpreendeu a todos. O pastor Ezequiel deu um passo à frente, assumindo aquela postura autoritária que usava no púlpito. Helena, controle-se. Esse comportamento é indigno de uma filha minha, de uma mulher da igreja. Eu não sou apenas sua filha, Helena rebateu, erguendo a pasta de documentos. Sou filha de Lívia Cordeiro, a mulher que você silenciou, a herdeira que você roubou. As palavras caíram como bombas no pátio. O rosto do pastor empalideceu. Não sei do que está falando. Sua mãe morreu em um acidente, uma tragédia que nos marcou a todos. Um acidente muito conveniente, não é, pai? Ela descobriu o que você estava fazendo. Ia denunciar. 3 dias depois, os freios do carro falham misteriosamente. Os policiais se entreolharam, desconfortáveis. O delegado deu um passo à frente. Que história é essa, pastor? Mentiras, Ezequiel bradou. Mas havia pânico em seus olhos. Invenções desse criminoso para corromper minha filha, para voltar a atacar nossa família. O prefeito interveio, tentando retomar o controle da situação. Delegado, temos um mandado. Cumpra seu dever. Mas o policial hesitou, olhando os documentos que Helena segurava. Se há evidências de um crime não investigado. Tomás tentou arrancar os documentos de suas mãos, mas Helena recuou. Rafael se colocou entre eles, e Tomás, cego de raiva, o atingiu com um soco no rosto. Antes que pudesse se recuperar, Tomás avançou novamente, mas desta vez foi Helena quem reagiu. Com uma força que não sabia possuir, ela empurrou Tomás, fazendo-o cair sentado no chão empoeirado do pátio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nunca, em toda a sua vida, Helena havia levantado a mão contra alguém. E agora havia derrubado seu noivo na frente de seu pai, do prefeito, da polícia. Chega! Sua voz ecoou pela propriedade. Estou cansada de ser controlada, cansada de mentiras, cansada de ter meu corpo, minha mente, minha vida decididos por vocês. Ela se virou para o delegado que observava a cena atônito. Se quer prender alguém, investigue primeiro a morte da minha mãe. Investigue os documentos fraudulentos que transferiram estas terras para a igreja. O pastor deu um passo em sua direção, a fúria agora evidente em seu rosto. Você não sabe o que está dizendo, menina. Está envergonhando seu pai, sua igreja, sua família. Não, pai. Você é quem envergonha o nome de Deus com suas ações. Você transformou fé em poder. Transformou a palavra em arma. Usou a igreja para construir um império baseado em mentiras. Helena se aproximou dele, enfrentando-o pela primeira vez sem medo. E você destruiu minha mãe por isso. Controlou cada aspecto da minha vida para que eu nunca descobrisse a verdade. Me ensinou a odiar meu próprio corpo, minha própria voz. Tudo para que eu fosse uma extensão da sua vontade, nunca uma pessoa. O pastor recuou, como se tivesse levado um tapa. Se você continuar com isso,
Ele ameaçou, a voz trêmula de raiva: estará morta para mim. Helena sentiu as palavras como facadas, mas manteve-se firme. Eu tenho para onde ir. Tenho meu próprio nome. Tenho minha própria força. Ela estendeu os documentos para o delegado, que os pegou com hesitação. Delegado Monteiro, solicito formalmente uma investigação sobre a morte de Lívia Cordeiro Mendonça, ocorrida há 19 anos. Solicito também uma revisão dos documentos de propriedade destas terras. Há evidências de fraude, falsificação e possível homicídio. O policial olhou os documentos, depois para o pastor, para o prefeito, para Rafael. Vou precisar levar todos à delegacia, ele disse finalmente. Isso precisa ser registrado formalmente, investigado conforme a lei. Os meses que se seguiram foram uma batalha constante. Como Helena previra, a cidade inteira se voltou contra ela. Boatos circulavam, que ela e Rafael eram amantes há anos, que haviam conspirado contra seu pai, que ela estava possuída pelo demônio. O processo que moveu para investigar a morte da mãe foi constantemente obstruído. Documentos desapareciam misteriosamente. Testemunhas se recusavam a falar. Rafael permanecia detido, com fiança negada repetidamente sob alegações de risco à ordem pública. Em meio a tudo isso, Helena lutava para manter a propriedade funcionando. Contratou 2 trabalhadores locais, homens simples que não se importavam com os rumores, apenas com o salário justo que ela oferecia. Dona Zefa voltou, arrependida por ter cedido às pressões do pastor, determinada a ajudar Helena no que fosse preciso. O grande ponto de virada veio 4 meses depois do confronto inicial. Carmen, a antiga secretária de seu pai, procurou Helena. A mulher havia sido testemunha de tudo. Dos planos de Ezequiel para tomar as terras, das ameaças a Lívia, de como ele ordenara a adulteração dos freios do carro. Seu pai vai me matar por isso, Carmen murmurou, tremendo. Mas não posso mais viver com este pecado na consciência. Com o depoimento de Carmen, tudo mudou. A investigação ganhou força. Outros começaram a falar. Antigos funcionários da fazenda, comerciantes que haviam sido pressionados. O império do pastor Ezequiel começava a desmoronar. 2 meses depois, ele foi formalmente indiciado por homicídio, fraude e outros crimes. O prefeito, implicado em muitas das transações ilegais, renunciou ao cargo. Tomás fugiu da cidade antes que pudesse ser preso como cúmplice. No dia em que Rafael foi finalmente libertado, o céu estava carregado de nuvens. Uma chuva fina caía sobre São João do Campo. Helena o esperava nos portões da delegacia, o coração batendo forte no peito. Quando ele apareceu, parecia mais magro, mais pálido, mas seus olhos ainda tinham aquela intensidade que a desconcertara desde o primeiro encontro. A viagem de volta à fazenda foi silenciosa, não um silêncio tenso, mas contemplativo. Quando chegaram, o sol começava a romper entre as nuvens, lançando raios dourados sobre os campos verdes. Rafael desceu do veículo e olhou ao redor, surpreso com as mudanças. Os estábulos reconstruídos, as plantações organizadas, a casa com pintura nova. Você fez tudo isso? Ele perguntou, admirado. Helena assentiu, um leve sorriso nos lábios. Aprendi com um bom professor. Eles caminharam lado a lado pela propriedade, Helena mostrando cada melhoria, cada decisão que tomara. Havia orgulho em sua voz, confiança em seus passos. Não era mais a mulher assustada que chegara ali meses atrás, envolta em camadas de roupas e inseguranças. E os documentos? Rafael perguntou finalmente, quando pararam na varanda. A propriedade está sendo resolvido. O juiz congelou todos os bens do meu pai. As escrituras fraudulentas foram anuladas. Dentro de algumas semanas, tudo estará oficialmente dividido entre nós 2. Rafael assentiu, olhando para o horizonte. O sol se punha agora, pintando o céu de laranja e rosa. E agora? O que vem depois? A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidades. Isso depende, Helena respondeu, virando-se para encará-lo. De quê? De nós. Ela deu um passo em sua direção, diminuindo a distância entre eles. Eu te odiei, sabia? Quando me trouxe aqui, quando me forçou a trabalhar, a me olhar no espelho, a enfrentar todas as verdades que eu fugia. Eu sei.
ele respondeu, seu próprio sorriso surgindo. Era necessário. Você tinha razão. Sobre tudo. Sobre mim. Rafael ergueu uma mão, hesitante, e tocou o rosto dela, um toque leve, como se temesse que ela pudesse se quebrar. Mas Helena não era mais frágil. Era forte como a terra que agora cultivava. Não quero que me odeie agora, ele murmurou. Não odeio, ela respondeu, sua voz quase um sussurro. Muito pelo contrário. Ele se inclinou lentamente, dando a ela todo o tempo para recuar. Mas Helena não recuou. Seus lábios se encontraram, hesitantes a princípio, depois com uma urgência que falava de meses de separação, de anos de solidão, de uma vida inteira buscando aquele momento de conexão verdadeira. Nos anos que se seguiram, a Fazenda Cordeiro se tornou um símbolo de ressurgimento. Sob o comando conjunto de Helena e Rafael, as terras prosperaram, contrataram mais trabalhadores locais, investiram em técnicas sustentáveis, abriram uma pequena agroindústria que processava produtos orgânicos. O pastor Ezequiel foi condenado a 20 anos de prisão. Sua igreja fragmentou-se em pequenas congregações. Alguns fiéis, envergonhados, buscaram redenção apoiando causas sociais genuínas. Outros simplesmente encontraram novos líderes para seguir cegamente. Em uma tarde ensolarada de setembro, 3 anos após o retorno de Rafael, uma pequena cerimônia foi realizada no topo da colina da fazenda. Não havia igreja, nem padre, nem pastores. Apenas um juiz de paz, alguns amigos próximos e os trabalhadores da propriedade. Helena usava um vestido vermelho, simples mas elegante, que abraçava suas curvas com orgulho. Seus cabelos, agora sempre soltos, dançavam com a brisa da montanha. Rafael a esperava sob um arco de flores silvestres, vestindo um terno cinza simples, os olhos brilhando de emoção. Quando chegou o momento dos votos, Helena olhou para o homem que a desafiara a se encontrar, a se aceitar, a lutar por sua verdade. Eu aguentei, ela disse, sua voz clara e forte. Cada peso, até ser livre. Agora escolho ficar. Rafael sorriu, aquele sorriso que antes a intimidava e agora a aquecia por dentro. E eu escolho ficar também, ao seu lado. Não como dono, não como salvador, como parceiro, como igual. No centro da roda que se formara, em meio às palmas e sorrisos, 2 corpos antes considerados indignos pelo mundo se uniram sem medo. Na risada dela havia vingança e perdão. Nos braços dele havia abrigo e promessa. Juntos, provaram que o amor não precisa de permissão para nascer, só de coragem para existir.